Posso? Dado P real, que é o limite de x com x tendendo a P, ou seja, limite da função identidade é P. Prova. Como eu disse, eu vou provar o que é fácil, né? Prova, que é difícil vocês molhar. Olha, aqui é simples. Dado epsilon maior do que zero, dado epsilon maior do que zero. Muito bem, garoto. Escolhendo exatamente isso. Escolhendo delta igual a epsilon, tem-se, primeiro, esse delta é maior do que zero. E x no domínio da identidade, qual é o domínio da identidade? Os reais. E x menos p menor do que delta maior do que zero, implica o quê? F de x, que é x, é a função constante. Função constante não, é a função identidade, f de x igual a x. Se x menos p é menor do que delta, x menos p é menor do que delta. Isso aí, x menos p é menor do que epsilon. Viu como é fácil o limite? Usando a definição por epsilon e delta. E olha, essas duas, começa aqui. Limite da soma é a soma dos limites, nem vou apagar. Mas se você juntar tudo isso que foi feito, você mostra que, em muitos casos, a intuição vai ao encontro da definição. Por quê? Porque, primeiro, olha aqui, daí, quer dizer, disso tudo, você tem o seguinte: quem é o limite de x2 com x tendendo a p? É o limite de x vezes x com x tendendo a p. Só que o limite de x com x tendendo a p é p. E tem uma proposição que está aqui, cadê? Que diz que o limite do produto é o produto dos limites. Então isso aqui dá o quê? Dá p vezes p, que é p ao quadrado. Se você usa isso, passa para x3, passa para x4, você tem que o limite de x elevado a n, com x tendendo a p, tá? É o quê? É p elevado a n. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o n natural. Qualquer que seja n natural não nulo e p real. Isso aqui, qualquer que seja o p real. Mas se o limite de x elevado a n é p elevado a n, qualquer que seja... Vocês entenderam? Eu estou usando as propriedades operatórias. Tem outra propriedade aqui que diz que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Então você vai ter que o limite de lambda vezes x elevado a n, com x tendendo a p, isso é igual a quê? A lambda vezes o limite de x elevado a n. E quanto é o limite de x elevado a n? P elevado a n. E isso vale qualquer que seja o lambda real, qualquer que seja o p real e qualquer que seja o n natural não nulo. Só que tem uma propriedade que diz que o limite da soma é a soma dos limites e o limite de uma constante é a constante. E isso serve para encontrar, para justificar que o limite de uma função polinomial num ponto P é o valor do polinômio em P, que vai ao encontro da definição. Então, se P é uma função polinomial, P é da forma o quê? Se P é uma função polinomial, tá?
Então eu vou apagar aqui, eu vou apagar que eu vou usar, tá? Eu vou apagar que eu vou usar. Se P é uma função polinomial, ó, se F é uma função polinomial, então f de x é igual a quê? A n, x elevado a n, mais o quê? Mais 1 a 1x, mais a 0, qualquer que seja o x real, onde todos esses a são tudo constantes, ó. Isso aqui é tudo constante. Daí, o que é que você tem? Usando as propriedades operatórias do limite vistas até agora, quem é o limite de f de x com x tendendo a p? É o limite com x tendendo a p de quem? De an x elevado a n mais a1x mais a 0. Mas o limite da soma é a soma dos limites. E o que vale para a soma de 2, vale para a soma de 3, para a soma de 4, isso vale para qualquer soma. Então isso aqui é o quê? É a n, p elevado a n, mais a1p, mais a 0. Mas quem é isso? Isso é o valor da função em p. Ou seja, o limite de uma função polinomial em p é o valor da função polinomial no ponto P. Tá bom? Isso é, ou seja, limite de f de x com x tendendo a P é f de P. No futuro, isso vai dizer, tá? Que daí, dado P real, ó, dado P real, você tem isso aqui. Ou seja, no futuro você vai, com isso, poder afirmar que as funções polinomiais, elas são contínuas. Elas são contínuas em todos os pontos do seu domínio. A outra propriedade, tá, é a seguinte. A outra propriedade operatória do limite proposição sejam f uma função, tá? P um ponto de acumulação do domínio de f e L um número real, tá? A proposição é o seguinte: se L é diferente de zero e L é o limite de f de x com x tendendo a p, então o P é ponto de acumulação do domínio do inverso simétrico de f, inverso multiplicativo de f, e 1 sobre L é o limite com x tendendo a p da função 1 sobre f aplicada em x. E quem é 1 sobre f aplicada em x? Quem é? 1 sobre f de x. Ou seja, o limite do quociente é o quociente dos limites. Então você tem aqui, tá? Então você tem aqui o seguinte:
Essa demonstração aqui usa um teorema que é o teorema do limite positivo, que está nas notas da aula, tá? Que diz o seguinte: se L é o limite de uma função num ponto P e L é diferente de zero, então numa vizinhança de P, numa vizinhança aberta, estrita de P, quer dizer, em alguma vizinhança aberta, estrita de P, a função é diferente de zero. Entendendo? Olha o teorema do limite positivo. Vejam lá, todos os detalhes. Se L é o limite de f de x com x tendendo a P e L é diferente de zero, então a conclusão é que a função é diferente de zero em alguma vizinhança aberta, estrita de P. Pelo menos numa vizinhança interseção com o seu domínio. Tá? Deixa eu tocar. E aí, o corolário desta definição, desta proposição, é o seguinte: sejam fg funções P um ponto de acumulação do domínio de F intersecção com o domínio da G, de acumulação da interseção dos dois domínios, e Lm, dois números reais. Se L é o limite de f de x, com x tendendo a P, vírgula, M é o limite de g de x, com x tendendo a P, e o M é diferente de zero, então o P é ponto de acumulação do domínio da f sobre g, e vale o seguinte: L sobre M é o limite de f sobre g aplicada em x, com x tendendo a P. Olha, pessoal, quem é f sobre g aplicada em x? F de x por g de x. Só faz sentido eu escrever isso se P for ponto de acumulação do domínio do quociente. Porque para eu escrever isso aqui, é necessário que eu possa me aproximar de P dentro do domínio da função quociente. Vocês vejam lá, então um corolário. Moral da história. O limite de uma função polinomial num ponto, quem é? Então veja o seguinte, ó. Moral da história é o seguinte: quem é o limite com x tendendo a 3 de x2 mais 3x mais 1 sobre x3 menos 2x2 mais 4. Quem é? Você faz direto. Quem é esse limite agora? As propriedades operatórias dizem que a intuição vai ao encontro da definição de limite. E você sabe que o limite... Quem é o limite do quociente? É o quociente dos limites, desde que os dois limites existam e o do denominador seja diferente de zero. Então vamos lá. Quanto tempo aí? Então deixa eu rolar. Então quem é o limite com x tendendo a 3 disso aqui? Quem é? É o valor da função no 3, que é um polinômio. 3 ao quadrado. Dá quanto? 19. E o denominador? 27. 27 menos o quê? 13. Pronto.
Por causa de quê? Das propriedades operatórias. Mais do que isso, né? Vamos generalizar isso, juntando tudo. Se F e G são funções polinomiais. Se F e G são funções polinomiais. P é um número real. E G de P é diferente de zero. Então, qual é a conclusão? O limite com x tendendo a P da razão de F por G em P é o quê? Quem é o limite do quociente? Quociente dos limites. Mas quem é o limite do numerador aqui? Quem é o limite da F? A F é uma função polinomial, então o limite é F de P. E embaixo, limite da função polinomial de baixo, quem é? É G de P. Ó, o G de P é diferente de zero, ó. Ou seja, isso aqui é F sobre G aplicada em P. Isto é, o limite de uma função racional num ponto é o valor da função racional num ponto, como está aqui. Então, se você junta as propriedades operatórias, você não precisa mais da definição. Você tem a intuição indo ao encontro da definição. As propriedades operatórias, elas servem só para quê? Para justificar a sua intuição. Tá certo? Tá bom? Agora, eu vou demonstrar esse teorema aqui, que é o chamado teorema do limite positivo. Teorema. Diga. Lá nas notas, tem, você também faz a demonstração, garantindo que o P está no... Tá nas notas, tá feito. Seja o F uma função, P um ponto de acumulação do domínio de F e L um número real. Ó, se, tá? Se L é o limite de F de x com x tendendo a P e L é positivo, então existe um delta positivo tal que delta positivo tal que o valor f de x é maior do que L sobre 2 e aqui é menor de 3L sobre 2, qualquer que seja x pertencente ao domínio de F, interseção com o intervalo P menos delta, P, união P mais delta. Aí eu vou botar aqui assim, tá? E a prova disso, para finalizar, a prova disso é simples, porque, ó, qual é a hipótese aqui? Qual é? Qual é a hipótese? L é o limite da função com x tendendo a P e L é positivo. Ora, se o L é positivo, L sobre 2 é positivo. Então, admita as hipóteses. L sobre 2, primeira conclusão é que L sobre 2 é positivo. Logo, existe um delta maior do que zero, tal que x no domínio de F e x menos P menor do que delta maior do que zero, implica o quê? Implica f de x menos L
menor do que L sobre 2. Não? Para esse delta, para esse epsilon aqui, o L sobre 2 é positivo, então ele é um epsilon. Para esse epsilon aqui existe um delta, tal que essa implicação é verdadeira. Mas o que é que significa isso? Significa que menos L sobre 2 é menor do que f de x menos L, que é menor do que L sobre 2. Mas isso implica o quê? Soma L de todos os lados. Implica que L sobre 2 é menor do que f de x, que é menor do que 3L sobre 2. Acabou, é exatamente isso. Terminou a demonstração. O que eu demonstrei é o seguinte: existe delta positivo, tal que se o x está no domínio de f e o x menos p em módulo é maior do que 0 e menor do que delta, ou seja, se o x está nesse conjunto aqui, então o valor f de x é maior do que L sobre 2 e é menor do que 3L sobre 2. É o teorema do limite positivo. Ou seja, o que ele está dizendo? Está dizendo que numa vizinhança, em alguma vizinhança aberta, estrita de P, todo elemento que tiver nessa vizinhança e tiver no domínio da função, o valor da função é positivo. Aí o corolário disso é que se o L for negativo, é o contrário. Sabe como é o contrário? O contrário é assim, ó. É menos 3L sobre 2, menor do que f de x, menor do que menos L sobre 2. Ou seja, se o L for negativo, em alguma vizinhança aberta estrita de P, a função tem valores negativos. Uma consequência disso é que se uma função ela é menor que ou igual a 0 numa vizinhança estrita de um ponto, e L é o limite dessa função num ponto, esse limite também é menor que ou igual a 0. Por quê? Porque esse limite não pode ser positivo. Porque se ele for positivo, eu consigo uma vizinhança onde a função, uma vizinhança do ponto onde a função é toda positiva. Mas a hipótese é que a função é menor que ou igual a 0 numa vizinhança do ponto. Então, se tem um limite, o limite tem que ser também menor que ou igual a 0. A mesma coisa vale para o outro lado. Encerrado. Agora vão ler as notas. Se tiverem curiosidade, vejam as demonstrações e procure, apesar de que eu não vou cobrar no curso, não foi cobrado de mim, não é justo que eu cobre de vocês, mas é fundamental, é fundamental para um aluno que queira fazer bacharelado em matemática, que ele já no cálculo 1 entenda perfeitamente a definição de limite. Porque se ele assim o fizer, ele vai estar facilitando muito a vida dele no curso. Porque tudo em análise, cálculo, análise é limite. Não existe outra coisa que não seja limite. E aí você entra no curso de análise, você precisa fazer demonstrações. E as demonstrações usam a definição de limite. Entendeu? Então, se puder aprender agora, aprendam. Ok? Pode desligar aí.